como vocês podem bem ver, eu procuro utilizar o texto específico detalhando os versículos. Então eu lido mais com a parte da hermenêutica do que propriamente dito uma teologia sistemática, uma teologia histórica. Eu gosto de me fundamentar dentro da exegese, apesar que não venho utilizando a exegese, porque eu não venho fazendo uma crítica textual, uma crítica literária, crítica das fontes, crítica das formas, para detalhar, para analisar o aparato crítico, tanto dos textos hebraicos como dos textos gregos. Se eu não venho fazendo uma crítica, em uma crítica literária, decodificando o aparato crítico de alguma edição crítica, logo então eu estou fazendo exegese. Então eu vou deixar algo bem claro, que isso não se trata de uma exegese. O que eu estou fazendo é apenas uma hermenêutica, respeitando o texto em português e ao mesmo tempo pegando alguns vocábulos hebraicos, como no assunto de hoje, nós vamos utilizar alguns vocábulos gregos. Sim, hoje eu vou até trazer algumas informações acerca desse texto, até mesmo do estudo de hoje, algumas informações do crítico, das edições gregas, ou seja, existem várias Bíblias que alguns chamam de originais. Na verdade, são versões. Os originais, todos nós sabemos que se perderam, o que existe são cópias daquilo que alguns dizem ser original. Dessas cópias, desses papiros, desses manuscritos, surgiram chamados códices, ou seja, alguns locais geográficos. Esses códices eram, vamos dizer assim, couros, né? Eram pergaminhos costurados no formato de um livro. Esse é o códice. Existem vários tipos de códice: códice alexandrino, códice sináitico, códice vaticano, códice efraimita, códice efraimita, códice bizaio, bizantino. Então é uma série de informações e de fatores que, no caso, quem lida com isso são os exegetas. Falando da exegese, de umas edições críticas desse material todo, dessas informações todas, de códice, manuscrito, pergaminhos, surgiram as edições críticas, ou seja, teólogos, pesquisadores, que pegaram todo esse material para colocar no formato de um livro. Por que uma edição crítica? Porque um pergaminho, um papiro que tinha o mesmo conteúdo, às vezes se contrastava um pergaminho com o outro, tendo o mesmo conteúdo, tendo a mesma informação, porém, com alguns vocábulos diferentes de um outro, com algumas alterações, aí com algumas omissões ou acrescentamento. Então, os críticos eles julgavam o valor, vamos, de dois pergaminhos, dois da mesma datação, do século II. Então, eles julgavam. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Já que eu vou retratar apenas um capítulo de um evangelho. Porque o capítulo, alguns acham ser simples, mas não é. Então, por isso que eu estou trazendo essa informação preliminar, explicando um pouquinho do que é uma edição crítica, porque é o que eu vou utilizar. Então, vou utilizar uma edição crítica, analisei o aparato crítico dessa edição, que é a edição de Constantino Tischendorf, é o material que eu vou utilizar para vocês compreenderem. E digo que nós não, né? Porque aqui, mas alguns vão ficar de cabelo em pé. Mas voltam. Vocês têm todo o direito de julgar, criticar, entender. Mas ouçam o vídeo. Volto. Não estará por completo para vocês verem. Mas existe completo sim para vocês adquirirem. Não coloco completo porque não há espaço, não há tempo suficiente para poder estar isso na internet. Então peço a gentileza, você que queira todo esse estudo completo, antes de você me julgar e criticar e ver os fundamentos que eu utilizei, você possa adquirir pelo telefone ou pelo meu e-mail. Bom, gente, antes de eu entrar no Evangelho de Lucas, capítulo 16, vamos trazer informação desse Lucas, desse historiador, desse homem que escreve de uma forma detalhada. Bom, para aqueles que não sabem ou têm uma ideia, Lucas, dizem alguns que ele era pagão, ou seja, não era um cristão. Ele era pagão e possivelmente ou aparentemente ele nunca viu a pessoa de Jesus em seu ministério, ou seja, Jesus exercendo seu ministério. Ele não, mas também Lucas não faz o seu intenso interesse, esse é o lado bom de Lucas, ele não dispensa, ele não abre mão do seu interesse em narrar os fatos que ele mesmo reivindica uma questão histórica. Então Lucas ele trata, dentro do seu prólogo, do capítulo 1, ele informa ser um grande historiador.
E ele tem essa preocupação para levar a sua narrativa para o homem chamado Teófilo, ou seja, ele procura assegurar a Teófilo as coisas daquilo que Teófilo já estava informado. Ou seja, se nós entrarmos no texto, olha como que inicia a sua narrativa. Diz assim, ó, tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, aí vem, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também, a mim, conveniente descrever-os a ti, ó excelente Teófilo, algumas versões, mesmo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, o texto é claro que Lucas, ele procura, apenas dentro de todo o seu evangelho, todo o evangelho de Lucas é direcionado especificamente para Teófilo. Ou seja, o destinatário é Teófilo. Não tem como eu querer criar alguma coisa. Não, o evangelho é direcionado para o povo judeu. O evangelho foi direcionado aos gregos, foi aos gregos. Foi direcionado a um único grego. Mas por que é um único grego? Porque o nome em si, Teófilo, já é um nome grego. Ou seja, Theos, Deus, e filo amigo de Deus. Só que não se esqueça que esse Theos não precisa ser apenas o Deus Javé, o Eterno, pode ser a figura também de senhores ou de deuses, o próprio termo Theos. Então, ele tem que ter um cuidado concernente a isso. Só que alguns acham que Teófilo é um título. Não pode ser um título porque antecede ao nome, ao substantivo Teófilo, a expressão para o nome de tratamento é excelentíssimo. Em grego tem a expressão kratiste, ou seja, kratiste, que seria excelentíssimo, aí vem Teófile. Então está Teófile. Teófile seria um substantivo, aqui no caso está no vocativo masculino singular. E a expressão kratiste, na verdade, não se passa, ou seja, se passa por um adjetivo masculino singular. Então você vê que aí é uma qualidade para um substantivo. Então não se trata aí, Teófilo não está se tratando de um título. Teófilo está se tratando sim de uma pessoa, e essa pessoa tem a sua qualidade, que é a expressão excelentíssimo, que no grego também eu vejo isso dentro do seu adjetivo, no mesmo caso, que é no caso vocativo, chamando a atenção desse personagem. O que nós vemos também é que Lucas, ele diz que ele escreve, pareceu-me a mim a descrevê-los a ti por conveniência. Aí vem uma pergunta, conveniência. Se ele escreve por conveniência, onde há a inspiração desse texto se ele escreve por conveniência? É meio complexo, porque ele deixa bem claro, Lucas, aqui, que ele não escreve por inspiração. Ele escreve apenas por conveniência. E essa conveniência é bem clara nos textos gregos. Ou seja, nenhum manuscrito grego colocou para denotar inspiração. Nenhum manuscrito grego, nenhum antigamente. Entretanto, vários copistas, insatisfeitos, essa palavra, insatisfeito, com Lucas por não ter feito nenhuma menção explícita de inspiração em relação ao seu evangelho, os copistas acrescentaram a seguinte expressão. Olha o que eles colocaram. Bem assim seria: pareceu-me bem a mim e ao Espírito Santo, por sua ordem, ou seja, esse acrescentamento e ao Espírito Santo, quando Lucas escreve pareceu-me a mim, aí o que vem? Os copistas colocaram a mim e ao Espírito Santo, descreveram a ti, o excelentíssimo Teófilo. Alguns copistas fizeram isso para denotar a inspiração, para que esse evangelho fizesse parte do cano. Apesar que a aula de hoje não é acerca do cano. Eu estou só lhe dando um pouquinho dessa crítica textual para vocês entenderem a relação desse prólogo de Lucas, para vocês compreenderem o que eu vou dizer acerca do capítulo 16. Senão nós teremos muita dor de cabeça. Então, ou seja, pareceu bem ao Espírito Santo descrevê-los por sua ordem, isso conforme as versões antigas. Ou seja, onde está esse registro que Lucas parece bem a ele e ao Espírito Santo?
Essa informação é atestada na versão antiga chamada Italo-Veronense, do século V, a San-Germanense, do século V, Monassense, do século VI, e 3 manuscritos da Vulgata. E isso também por conjectura em Atos 15 e 28, a expressão pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, também existe o contraste. Se existe acrescentamento nessas versões, existem algumas versões que não trazem esse acrescentamento, também que vem de Ítala, ou seja, que antecede a Vulgata Latina. A expressão não é atestada nas versões Italo-Cobertinus, na Palatinos, na Verdovonense e na Brixianus. Para vocês vejam bem, senhores, que nós temos probleminha sim no capítulo 1 de Lucas, não no capítulo 1 não. No capítulo 1 e no capítulo último também existem problemas gravíssimos. É só que alguns teólogos não querem expor essas informações, porque mexe com a cultura, mexe com o costume denominacional, mexe com o segmento já posto de anos, há muito tempo, no seio do cristão, ou seja, no cristianismo. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou abordar só o último capítulo, e aqui eu já vou adentrar no capítulo 16. No capítulo último de Lucas, no capítulo 24, versículo 53, existe algo, que aí eu não vou passar isso eu vou colocar depois em um vídeo. O versículo 53 termina com a palavra amém. Só que depois dessa palavra amém, existe um grande acrescentamento. Aí vem a pergunta, é acrescentamento ou é uma omissão que lá aparece? O versículo 53 diz assim: e estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Olha só o que existe no final desse versículo. Depois, antes da palavra amém, no aparato crítico da edição de Constantino Tischendorf, há um grande complemento após a última palavra do versículo 53. Olha a informação que vem. Essa informação que vem, ela está em grego. Então, eu procurei traduzir essa oração em grego. Quem tem a edição crítica de Constantino Tischendorf, na sua 8ª edição, pode ir lá ver no aparato crítico lá, que está a oração totalmente em grego. Tá certo? Olha só o que diz. Bem assim escrito. Ó. Ele registrou e divulgou os seus escritos pelo fato de ter recebido pelo tempo e depois pela ascensão de Cristo. Ponto final. Aí vem. Continuando. Evangelho segundo Lucas. Ponto. Escrito e igualmente confiado a ele. Ponto. A Timóteo escrevi em grego e também aos grandes alexandrinos, a Tique e Boiontais. E entreguei ao excelentíssimo Teófilo, guardião, os acontecimentos conforme visto desde o seu batismo. Olha só que coisa interessante. Aqui nessa parte final do Evangelho de Lucas, que não é atestado em nenhuma versão é atestado esse final. Nenhuma. Nem na Tebe, nem na de Jerusalém, nenhuma. Só o texto crítico de Tischendorf. Ele diz que ele escreve o seu Evangelho a Timóteo, escreve em grego para Timóteo. Agora, por que diz que ele escreve a Timóteo? Pai de Timóteo não era grego? Era. Opa! Então, Lucas escreve o seu Evangelho a Timóteo, além de escrever para Teófilo, que é a parte introdutória, né? Todo o seu Evangelho escrito a Teófilo, todos os capítulos que existem no Evangelho de Lucas, é apenas para dar certeza daquilo que Teófilo queria saber. Então, é muito diferente o raciocínio. Depois eu volto para lá. Então, ele escreve para Timóteo em grego e escreve para 2 alexandrinos. Lembra os senhores que Alexandria tornou-se o berço dos gregos, ou seja, a helenização. Ele escreve para 2 personagens que nós não encontramos o nome desses 2 em nenhum lugar da Bíblia, que era Tique e Boiontais. E depois ele traz que ele pega e escreve a Teófilo, que Teófilo era guardião, e escreve desde o batismo de Jesus. Ou seja, ele vai investigar toda a informação para poder levar a Teófilo. E continua dizendo assim: retornei esta grande carta ao apóstolo Paulo, que estava em Roma há muito tempo. Por causa disso, eu escrevi, pelo fato de Paulo estar muito tempo em Roma, então ele escreve esse evangelho para Paulo. Ele diz, pois Pedro e Paulo estavam em Roma, sem, entretanto, a excelência da autoridade do sacerdote Zacarias, que governava desde então.
Então aqui tem uma problemática aqui. Por que será que esse finalzinho não aparece nas versões? Primeiro que existe um conflito entre a igreja, com todo respeito, né? Entre a igreja católica e os evangélicos. A igreja católica diz que Pedro esteve em Roma. Os evangélicos dizem que não. Se eu for pegar o finalzinho desse evangelho, eu vou ter que afirmar que sim, porque diz que Pedro e Paulo estavam em Roma. Então, veja bem, de onde você tirou isso, essas informações, isso tudo, isso procede ou não procede? Não, existe, esse material existe, ele vem de códice, ele vem de manuscrito, são informações existenciais. Porém, aí entra a parte da exegese, ou a parte do exegese, em julgar o valor dessas informações. Eu não vou trazer isso aqui no vídeo para vocês, mas se vocês quiserem, eu tenho isso que está sendo gravado hoje, eu tenho isso agora em DVD, vocês podem obter essas informações. Então, onde que eu quero chegar? A Bíblia é uma fonte que tem muitas riquezas inseridas dentro delas. Porém, poucas são as pessoas que procuram ter esse despertamento para averiguar todos esses detalhes. Então, estou pondo para vocês aqui agora. E agora